Muito bem, voltamos aqui à nossa bancada para o debate. Eu vi aqui em determinado momento a Gisele fazendo um olhar de contestação a uma declaração do ministro, mas sobre a primeira parte do caso Pazuello. Pode falar. Pois é, Felipe, eu me questionava o que virá depois, né? Porque assim, a justiça no Brasil ela é organizada da seguinte maneira: nós temos a justiça comum e a justiça especial. A justiça do trabalho é especial, justiça eleitoral é especial, justiça militar é especial. Portanto, ela é soberana. As suas decisões são decisões inquestionáveis pelas outras esferas da justiça. Nesse caso, o que nós estamos fazendo é propondo uma mistura e, eventualmente, uma revisão de uma decisão que já foi tomada pela Justiça Militar, pela absolvição. Então, qual é o interesse, qual é o objetivo e o que se vai fazer, então, com essa apuração? Um juízo de valor moral, a opinião de cada um, a avaliação pessoal subjetiva de cada um sobre aquele caso. Então, vamos ler os autos e entender se, no nosso entendimento, ele deveria ou não ter sido absolvido. Agora, não existe, pelo menos eu não vislumbro possibilidade da Justiça Comum revisar essa decisão ou, de alguma forma, de ser proposta uma nova ação judicial para novas posições com base neste assunto específico. Então, vejo com um pouco de critério, assim, até com um pouco de apreensão, esses questionamentos de decisões soberanas da Justiça Militar pela Justiça Comum e essa mistura, essa suscitação de verificação. Não é um questionamento da decisão, é o direito da sociedade de saber o que embasou a decisão. Exatamente. Está muito claro isso. O ministro deixou isso muito claro. E é isso. É só a sociedade tem o direito de saber o que embasou Joel, a rapidamente, o ministro quer falar, mas já vou passar a palavra para o ministro. Joel, diga. Deixar muito claro qual é a questão. Acho que não se trata de revisar, e sim o seguinte: o Pazuello era um general da ativa, que era também ministro de Estado. Compareceu a um ato explicitamente, descaradamente político ao lado do Bolsonaro. E foi uma conduta que é vedada ao militar da ativa. E foi absolvido pela Justiça Militar. Me parece muito relevante entender esses motivos, porque, a princípio, aparentemente, pelos fatos públicos, pareceria bem óbvio que ele violou a regra militar, né? Não é muito importante, interessante entender o que embasou essa absolvição, até para casos futuros? Ministro Cardoso, por favor. Eu acho que está havendo alguma confusão no caso, com todas as vênias, como a gente fala no mundo do direito. Não há nenhuma decisão da Justiça Militar. É um processo administrativo disciplinar, ou seja, um processo que não é judicial. Ele é um PAD, como a gente chama no mundo administrativo, que tem por objetivo, dentro do próprio Ministério do Exército, apurar um ilícito administrativo. Nós não temos decisão da Justiça Militar. Aliás, os processos da Justiça Militar, em princípio, são públicos também. A questão que o ministro Vinícius Carvalho colocou, e corretamente, é que nós estamos num processo administrativo disciplinar, que durante o processamento pode ter sigilo, mas a regra sempre foi, até porque o artigo 37 da Constituição é claro em relação ao princípio da publicidade, é que após a sua conclusão, todos devem ter conhecimento do que foi decidido, até com uma maneira de dissuadir novas situações em relação aos que estão subordinados. Então, por favor, eu não tenho nenhuma apreensão. A vida inteira nós soubemos que processos administrativos disciplinares não se confundem com processos judiciais. Em segundo lugar, os processos administrativos disciplinares são públicos após o resultado. E não há por que se dar um tratamento diferente à corporação militar do que se dá aos outros servidores públicos que têm centenas, milhares de processos disciplinares tramitando na União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. É disso que se trata. Então, e mesmo que se tivéssemos, não estamos, mas mesmo que estivéssemos diante de uma situação definitiva tomada pela Justiça Militar, seria pública. E no caso, as decisões administrativas não são definitivas, são passíveis de serem revistas pelo Poder Judiciário. Portanto, é necessário distinguir as coisas para que não façamos confusão. Estamos em via administrativa. O artigo 37 da Constituição é claro quando prevê o princípio da publicidade. Não há nenhuma exceção posta para os militares, como também não existe para nenhum servidor público. Foi correta a intervenção e a colocação feita pelo ministro Carvalho. O Hélio ainda tem que falar, mas Gisele quer defender sua posição? Não, pode falar, Hélio. Diga, Hélio, o que você destaca dessa história?
Eu gostei de ambos os pontos. Eu acho que se há uma previsão de publicidade das decisões militares, eu acho que não tem problema algum, né, de nós ficarmos sabendo do que houve. Ao mesmo tempo, eu acho que é preciso respeitar a jurisdição militar, no caso de julgamento de militares. Então, realmente tem um certo conflito aí que a gente precisa balançar, né? Agora, sobre a questão do cartão de vacinação, eu acho que, em primeiro lugar, toda essa discussão está havendo... Hélio, vamos deixar só para o próximo bloco. Eu começo por você, a questão do cartão de vacinação, que aí a gente já faz uma mesma discussão. E houve uma notícia muito importante que o ministro deu, questionado pela Raquel Landim a respeito desse tema. Uma rápida parada aqui no Arena, na sequência, tem mais debate sobre esse sigilo da vacinação do Bolsonaro. Até já. Estamos de volta com o CNN Arena. Nós acabamos de fazer uma entrevista com o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius de Carvalho, e ele fez uma revelação muito importante. Ele disse que há um registro de que Jair Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19 com vacina da Janssen. Ainda há uma apuração para saber se esse registro foi adulterado, quer dizer, se ele é autêntico ou se ele realmente registrou uma vacinação pela qual passou Jair Bolsonaro e depois esse registro, eventualmente, pode ter sido desfeito, quer dizer, para eventualmente fingir que Jair Bolsonaro não se vacinou. Me parece que essas são as possibilidades dentro da apuração, Raquel Landim. O que eu entendi da fala do ministro Vinícius Carvalho é o seguinte, Felipe, ele diz muito claramente, existe um registro de que o Bolsonaro se vacina, vou até pegar a data aqui, para a gente conferir novamente, no dia 19/7/2021, com a vacina da Janssen. Ele diz, existe esse registro, eu mandei esse ofício para o Ministério da Saúde, o que ele está investigando, e aí é uma investigação que já começa no governo anterior, no finalzinho do governo Jair Bolsonaro, pelo antigo ministro da CGU, Wagner do Rosário, é se houve alguma adulteração desse registro. Se eventualmente Bolsonaro não se vacinou, e alguém, porque ele sempre disse que não tinha se vacinado, e alguém colocou isso dentro da carteira de vacinação dele. Então, para evitar qualquer questionamento político, de que Jair Bolsonaro venha a público para dizer isso é fake news, eu nunca me vacinei, o que o governo está fazendo está investigando se o registro realmente é fidedigno ou se houve algum tipo de adulteração. Mas o registro existe, sempre se especulou sobre a existência ou não desse registro. A gente ainda não sabe se o presidente se vacinou. O que a gente sabe é que existe o registro na carteira de vacinação dele. Portanto, essa confirmação do ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, foi feita aqui para a CNN Brasil de que existe um registro de vacinação de Jair Bolsonaro que ainda está dentro de uma apuração. Portanto, vai ser investigado se isso aconteceu ou não e se ele foi adulterado. Hélio, prometi voltar com você, agora sim, o que você destaca? Boa, primeiro parabenizar a Raquel pela confirmação, porque foi muito boa. A gente não tinha, o Brasil não tinha essa informação, tinha só o boato, mas agora foi confirmado de que há esse registro, né? Então, eu acho que essa confirmação, se por acaso for confirmado de que o presidente Bolsonaro se vacinou, né, isso vai ser muito ruim para ele, porque vai ficar claro que ele mentiu para os seus apoiadores. O tempo inteiro, como foi falado aqui, ele sempre disse que não havia sido vacinado, né? Então, eu acho que... Bom, também é o contrário. Se for comprovado que ele não se vacinou, eu acho que não fica muito bem para o governo também não. Porque está tendo todo esse ruído, vai divulgar, depois solta uma nota, a CGU diz que não é ainda, não vamos divulgar agora vamos investigar a adulteração. Então, se no final ficar demonstrado que o presidente Bolsonaro não se vacinou, também vai ficar ruim para o governo. Vamos aguardar aí, porque essa coisa está muito confusa ainda. Eu queria jogar aqui para os juristas do nosso programa, para o ministro Cardoso e para a Gisele, uma questão sobre esse limite do interesse público e da privacidade, porque tem muita coisa que autoridades públicas não querem revelar, alegando que é uma questão íntima, uma questão privada. E muitas vezes existe uma pressão da opinião pública para que seja revelado, porque há interesse público de fato naquele assunto. Quem quer começar? Posso começar. Pode começar, ministro. Diga, Cardoso.
Na verdade, de fato, há um reconhecimento, tanto na doutrina brasileira como na doutrina estrangeira, que aqueles que participam da vida pública têm aquilo que os italianos chamam de zona de iluminação maior em relação ao seu agir. Ou seja, no mundo privado, nós não temos tanta iluminação. Então, o campo da privacidade, ele talvez seja, pode-se dizer, mais amplo. O político, ele tem um campo de privacidade, tem, mas dependendo das circunstâncias, esse campo de privacidade tem que ser iluminado. Daí se falar em zona de iluminação maior. No caso do presidente Jair Bolsonaro, houve uma polêmica pública sobre se devia se vacinar ou não se devia. Ele, por diversas vezes, direta ou indiretamente, parecia incentivar a não vacinação e se dava como exemplo. Ou seja, ele se colocou de público como não tendo vacinado. Ele renunciou, obviamente, a qualquer comentário sobre a sua vida pessoal e se expôs publicamente, atraindo para si esta zona de iluminação do debate político. Ora, se eventualmente ficar comprovado que ele mentiu, se ficar comprovado que ele se vacinou, ele seguramente terá cometido um erro político descomunal e uma infração ética difícil até de ser mensurada nos danos que isso lhe trará, em relação à sua própria base e aqueles que deixaram de se vacinar acreditando que era bom não fazê-lo. Mas, ao lado disso, existe a possibilidade também da ocorrência de um ilícito criminal. Qual é o ilícito? A adulteração da caderneta de vacinação de Jair Bolsonaro. Se alguém tentou mexer ou mexeu nessa carteira de vacinação para dizer que ele se vacinou quando não se vacinou, ou para tentar maquiá-la de alguma forma, isso tem que ser apurado, porque isso é crime. Então, é claro que nós não podemos, nesse momento, tirar nenhuma conclusão. Nós não podemos prejulgar ninguém, nem Jair Bolsonaro, nem aqueles que operaram a carteira de vacinação. A CGU está apurando, e acho que é dever da CGU apurar. E o próprio ministro Carvalho foi muito feliz quando ele disse: eu só estou confirmando essa informação porque há um ofício que vazou com ela. Claro. Então, eu vejo que a CGU, na gestão atual, como também na anterior, já tinham tomado providências para apurar isto. Se se constatar que Bolsonaro mentiu, problema político e ético gravíssimo que a sociedade tem direito de saber, porque ele próprio abdicou da sua zona de sigilo no que diz respeito às situações pessoais. Por outro lado, nós temos também a situação de um possível ilícito criminal, em que alguém pode ter tentado apagar o registro da carteira ou por ter tentado colocar um registro onde não existia. Isso também tem que ser apurado rigorosamente. É o que a lei manda e acho que é o que cabe à CGU fazer e, ao que me parece, pelo depoimento que foi aqui prestado, está sendo bem conduzido pelo ministro Vinícius Carvalho. O ministro Cardoso colocou aí todas as possibilidades, quer dizer, pode ter sido uma adulteração a favor de Bolsonaro, pode ter sido uma adulteração contra ele, mas tendo havido uma adulteração do cartão de vacinação, obviamente essa pessoa vai ter que, ou esse grupo de pessoas vai ter que responder numa investigação específica. Mas voltando aqui ao fundo da questão, interesse público versus privacidade. Gisele. Pois é. Será que a vacinação é considerada um aspecto dentro das informações de saúde de uma pessoa? Hoje em dia há uma grande preocupação, inclusive legal, de proteção das informações de saúde do paciente. Os médicos tomam muito cuidado, o Código de Ética Médica tem essa cautela de não passar as informações de saúde de um paciente exclusivamente para ele ou para parentes. Hoje em dia é até difícil de você obter informações de saúde ou documentos de saúde se não for a própria pessoa a requisitar esses documentos. Então, se a vacinação está dentro dessa esfera de privacidade, e vacinar-se é um ato de absoluta liberdade. Eu escolho se vou me vacinar, se vou vacinar meus filhos ou não. Há uma grande discussão na Europa, inclusive há um grande movimento anti-vacina. Então, esse debate da vacina, se está inserido dentro da esfera de informações de saúde, está dentro da privacidade. Realmente, o ministro tem razão, as pessoas públicas, elas têm a sua privacidade muito reduzida, sua liberdade muito reduzida, justamente porque são pessoas muito expostas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha uma posição pública muito firme, contrária, na verdade, a favor da liberdade de escolha das pessoas de se vacinarem ou não. Ele era
contrário a essa obrigatoriedade que existia na época, um debate muito forte de que as pessoas deveriam ser vacinadas, inclusive compulsoriamente. Então, ele se posicionou a favor da liberdade de escolha das pessoas para se vacinarem. O cartão de vacinação é um documento pessoal e o ministro, na entrevista, falou no início ali num ataque hacker, salvo engano. Então, o que se investiga é se houve esse ataque hacker ao sistema e se houve uma adulteração, seja para inserir, seja para retirar, seja para adulterar essa questão da vacinação na carteira de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Joel ainda tem que falar, e a gente recuperou o trecho do ministro Vinícius de Carvalho da CGU sobre o registro de vacinação de Bolsonaro. Vamos exibir e em seguida o Joel comenta rapidinho para a gente chamar o CNN Mercado. Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações, se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então, esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar. Infelizmente, esse ofício veio a público, porque, como eu disse, essa é uma investigação sigilosa. Mas se a CGU mandou um ofício fazendo essa pergunta, é porque é uma dúvida, obviamente, pertinente em relação a uma informação que consta, provavelmente, ali. Joel. Bom, em primeiro lugar, Bolsonaro, então presidente da República, foi ele próprio quem trouxe a público, na sua própria fala e com o seu próprio holofote, o seu status de vacinação, dizendo aos quatro ventos que não se vacinaria e fazendo disso mais um ponto político do seu posicionamento. Bolsonaro não militou apenas a favor da liberdade de vacinação. Bolsonaro militou ativamente contra as vacinas, chegando ao ponto de celebrar quando uma vacina sendo testada em São Paulo, o teste foi suspenso porque um voluntário tinha morrido e ele celebrou isso como uma vitória. Ele foi, em todos os momentos, contrário à vacina e à vacinação da população. A gente ainda não tem certeza se esse registro de que ele teria se vacinado é realmente verdadeiro. Agora, se ele for verdadeiro, para mim é quase impensável as consequências éticas, morais, talvez criminais desse fato. A gente teve um presidente da República usando do seu exemplo, da sua fala, das suas redes, de todo o poder que ele tinha para estimular as pessoas a não se vacinarem. No momento, no ano de 2021, em que a Covid mais matou cidadãos brasileiros. Se a gente descobrir que em meio a tudo isso, ele ainda por cima, estimulando as pessoas que estavam perdendo vidas a não se vacinar, e que ele próprio mentiu e se vacinou às escondidas, eu não tenho nem palavras para dizer a enormidade daquilo que ele cometeu.